gente vai falar hoje um pouquinho de semiologia do abdômen, tá? A gente tem também material feito pela professora Daniele lá no AVA, tá? Vocês poderiam dar uma olhada. Eu estou pedindo para ela ver se dá síndromes abdominais amanhã. E a gente vai falar um pouquinho aqui, rápido, 30, 40 minutos, só para vocês tirarem as dúvidas, tá bom? Então, em torno de 70% dos diagnósticos são feitos pela história clínica, tá? A partir do abdômen, da gastro, a gente tem bastante exame complementar, como ultrassom, tomografia, mas a clínica sempre é soberana, então a gente consegue fazer um bom rastreio dessas patologias abdominais, tá? A gente vai pedir exames subsidiários quando a gente vai precisar, tá? E a gente vai ter uma sequência de exame bem definida, tá? Vai representar o mínimo necessário para o futuro médico iniciar seu treinamento na parte de exame físico de abdômen, tá? É a parte da semiologia mais bonita que a gente tem. Opa, esqueci de gravar. Deixa eu gravar aqui. Pega minha mochila aqui, no que caiu, por favor. Professor? Sim. Vai dar tempo das duas equipes apresentarem hoje? Vamos tentar, tá? Tá bom. Por quê? É porque se você vai dar aula, né? Aí vai ter mais duas equipes ainda. Duas equipes. Aí a nossa é a segunda. É a última, se a gente não conseguir, a gente faz amanhã, igual hoje, tá bom? Tá bom. Beleza? Obrigado. Inclusive, eu estou no hospital, acabou minha cirurgia, vou deixar como eu estou. E para não dar tempo de ir para casa e não dar aula, eu vou dar aula aqui. Senão ia demorar e atrasar. Tá bom? Deixa eu achar aqui que eu tenho que fazer, gravar. E é o exame físico mais bonito que a gente tem na semiologia, tá? Que tem mais sinais e sintomas, mais manobras. A gente tem também epônimos, bastante epônimos, e virou consagrado da semiologia abdominal a gente usar muito desses epônimos. Então, vamos prestar atenção que vai dar tudo certo. Tá? Os sintomas mais comuns ou que preocupam na anamnese, a gente tem os distúrbios gastrointestinais, dor abdominal, pode ser aguda e crônica, distúrbios de apetite, anorexia, citiofobia, hiperoxia, polifagia, bulimia, tá? Pirose, que é aquela sensação de queimação, náuseas, vômitos com hematêmese. A gente tem que ver o odor, a constituição desse vômito, se tem alimento, se é só suco gástrico, se tem sangue, bile, pus, muco, se é sangue, se é náuseas e vômitos fecaloides, tá? O início, o número de episódios, fator que melhora e que piora, tá? Disfagia e odinofagia, tá? Que pode ter origem orofaríngea e o esôfago. Disfagia, dificuldade de deglução, e odinofagia é a dor ao deglutir. O hálito desse paciente, né? Cetônico, na cetoacidose diabética, o hepático, que é um cheiro meio ácido e adocicado, e urêmico, que lembra de urina. Regurgitação, muito associada à doença do refluxo gastroesofágico, alterações dos hábitos intestinais, como diarreia e constipação, hematêmese e mielena, né? Hematêmese mielena é aquele sangue preto, tá? Hematêmese é a hemorragia digestiva, a gente vai ver. Hematoxia é aquele sangue mais vivo, raias de sangue, e enterorragia é aquele sangue que sai em grande quantidade, tá? E icterícia. Agora vamos para a parte propriamente dita, que essa é a parte da anamnese, tá?
A gente vai fazer o exame físico dele abdominal, né? A sequência do exame é inspeção, ausculta, percussão e palpação. Lembra que a gente sempre falava, nas aulas práticas, quem está comigo, a gente sempre fala inspeção, percussão, palpação e ausculta, né? Não, atenção nessa ordem, que é que muda. Por quê? Porque a gente não pode ficar mexendo nesse abdômen antes de fazer a ausculta, porque a gente pode ter uma alteração na ausculta, na peristalse, pode estimular a peristalse e a gente vai ter uma diferença nessa ausculta, tá? As dicas são sempre as mesmas: boa iluminação, paciente relaxado, bexiga vazia, abdômen desnudo, né? Deixar, por último, as regiões com dor, tá? Isso é muito importante. Distrair o paciente, examinar de forma ordenada de pé à direita do paciente, tá? A gente vai ter a divisão do abdômen, tá? Que é a clássica: hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo, epigástrico, flanco direito, mesogástrico, flanco direito, fossa ilíaca direita, região hipogástrico suprapúbica e fossa ilíaca esquerda, tá? A gente tem a divisão que a gente faz, pode em quadrantes, quadrante superior e quadrante inferior, direita, esquerda, ou epigástrica, umbilical, mesogástrica, ou hipogástrica e suprapúbica, tá? Lembrando do processo xifoide, rebordo costal, linha média sobre a linha alba, umbigo, ligamento inguinal, tubérculo pubiano e a sínfise púbica, tá? A crixa ilíaca anterosuperior, né? Aquela anterior que não deixa a nossa calça cair. Anterosuperior que não deixa a nossa calça cair. Aqui a gente vai ter fígado, porção inferior do rim direito, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, artéria ilíaca, aorta, bexiga, útero nas mulheres, tá? Promontório, só uma revisãozinha, tá? Na inspeção, o que a gente vai ver? As alterações nos tipos de abdômen, se é plano, escavado, globoso, paratáquio ou avental. As alterações assimétricas, como os abalamentos, as retrações e as cicatrizes, tá? Região abdominal é uma região que a gente tem bastante cicatriz, que tem, o paciente faz bastante cirurgia. A gente tem plano, escavado, globoso, batráquio, avental ou pendular. E aqui a gente tem o globoso, tá? Globoso não ascítico, acúmulo de tecido adiposo na parede abdominal e entre as vísceras e a gordura visceral. Globoso ascítico, tá? A gente vai ter circulação colateral, estamos vendo aqui, tá? A gente vai ver. E unha avental, quando a gente vê nos pacientes que fizeram cirurgia bariátrica. Os abalamentos e retrações. Os abalamentos localizados ocorrem por distensão ou aumento das alças intestinais, hérnia na parede abdominal, aumento de tamanho de órgãos maciços, como hepato, esplenomegalia, né, aumento do baço, tumores de qualquer órgão pélvico e os cistos, tá? As retrações localizadas raras, pitose palpebral em pessoas muito magras quando ficam em pé, tá? Pitose visceral, palpebral visceral, ou seja, a gente tem uma queda de uma víscera, a pessoa muito magra fica em pé e essa víscera vai puxar, vai sair da localização, tracionando a parede abdominal e dando essa retração, tá? A gente vai ter hérnia umbilical, tá? Aqui, ó, protusão através do anel. Hérnia é quando a gente tem a saída de
de um órgão de determinado do lugar dele de origem para outro lugar. Isso é definição de hérnia, tá? Hérnia umbilical, tá? Comum nos lactentes, depois volta. Ela é para reduzir, que a gente fala. Hérnia incisional de incisão, tá? Incisional de incisão, que através de uma cicatriz cirúrgica aconteceu e saiu em defeito pequeno, pelo qual passa a hérnia grande, apresenta maior risco de complicações. Deixa eu explicar. A gente fez aqui uma cirurgia e, por algum motivo, o órgão, geralmente intestino, passou pela cicatriz cirúrgica, abriu e acabou dando essa hérnia incisional, tá? Muito comum em idosos, tá bom? Hérnia epigástrica, tá? Uma pequena protusão da linha média através de um defeito da linha alba, ocorre em algum ponto entre o processo tifoide e o umbigo, tá? Hérnia epigástrica. Diastase dos retos, separação dos músculos retos abdominais, ocorre na produção do conteúdo abdominal, constituindo uma saliência na linha média. Quando o paciente levanta a cabeça e os ombros, observa bastante. Paciente que tem múltiplas gestações, obesidade, pneumopatia crônica, tá? Não tem nenhuma consequência clínica, e essa é a manobra de Smith-Bates, tá? E a gente tem os lipomas, que são tumores de tecido adiposo, benignos, que podem dar em qualquer lugar e sem repercussão clínica nenhuma, mas por questões estéticas, tá? Aqui na inspeção, então a gente está falando da inspeção, né? Os tipos de abdômen, tá? Plano escavado globoso para dar ventral, e as alterações, retrações são raras, geralmente ligadas a pitoses viscerais, e os abalamentos que a gente tem as hérnias, tá? E a diastase dos retos, e o lipoma, tá? Falando cicatrizes, ainda na inspeção, a gente tem o abdômen é uma região rica em cicatriz, né? Porque as cirurgias são todas, a grande maioria das cirurgias são abdominais. Hoje em dia a gente não vê tanto igual via no passado, com o advento da videocirurgia, essas cicatrizes são cada vez menos frequentes. Você tem a cicatriz de Kocher, que é da uma colicectomia, epigástrica mediana, de hérnia incisional, hérnia epigástrica, a gente faz essa cirurgia, laparotomia, tá? Hipogástrica mediana em linha média, esterectomia, apendicite, às vezes pode ser feita por aqui, cirurgias de abdômen inferior, backburn, que é a principal de apendicectomia, Fanny Steele, que é a cesariana, tá? Flanco esquerdo, geralmente cirurgia renal esquerda, flanco direito renal esquerda, paramediana esquerda, tá? E inguinal esquerda, para o tratamento de hérnia inguinal, pode ser direito ou esquerda, tá? Lembrando que hoje em dia, todas essas cirurgias, com exceção da cesariana, podem ser feitas por videolaparoscopia. Então, a gente vai ter só pequenas incisões, quase imperceptíveis, e o trocáter maior sempre colocado no umbigo, tá? Importante no nosso exame a gente anotar a forma e a região da localização do abaulamento ou retração de cicatrizes, tá? Inspeção. A gente tem que reconhecer a ocorrência se tiver peristalse visível e circulação colateral, tá? Distinguir qual tipo de circulação colateral vai ter, que a gente vai ver. Peristaltismo, a gente tem que determinar um número de movimentos por minuto, geralmente a gente deixa um estetoscópio de 3 a 5 minutos em cada quadrante do abdômen, escutando a peristalse, tá bom? Aqui a gente tem a característica do som, que é extensão de contração, depende da dilatação do estômago, região umbilical, tá? Essa parte eu vou pular, porque tem tudo no aba, e eu vou passar esse slide para vocês, tá? Para a gente não perder muito tempo. E a gente vai ter a ausculta. A gente tem que posicionar o paciente para auscultar,
e a palpação do abdômen, evitando as posturas inconvenientes que vão prejudicar o exame. Quais são as posturas? Perna cruzada, pescoço fletido, braços elevados, mão sobre a nuca, enfim. Tem que ter uma postura com os braços, com a posição anatômica, só que o paciente decúbito dorsal, tá? Ambiente tranquilo, permanência de 2 a 5 minutos em cada quadrante, tá? Efetuar detecção de ruídos hidroaéreos ou peristálticos, que são fenômenos acústicos do abdômen. A gente vai ter essa variação, tá? Que é a patinhação, basculejo, quando a gente tem estenose de piloro, principalmente em crianças, e o borburismo, que é o ruído hidroaéreo, que é o normal que a gente vai escutar, tá? Só um minutinho. O pessoal da comédia vai ficar me devendo esse daqui, ó. Pegar a palavra dessa minha. Ela era material de A patinhação é como se tivesse um barulho de dando umas tapinhas na água, tá? A alteração da atividade motora do órgão. Quando a gente tem uma atividade aumentada, a gente tem um aumento dos ruídos hidroaéreos, tá? Quando a gente tem um aumento, a gente pode ter o que a gente chama de peristaltismo de luto, que é da semioclusão intestinal, que aumenta a frequência e intensidade desse barulho, ou seja, o abdômen está com uma obstrução, uma subobstrução, uma semi-obstrução intestinal, e começa a aumentar a peristalse para a gente vencer essa obstrução, tá? O sistema gastrointestinal tem um sistema nervoso só dele, como se ele tivesse o próprio cérebro, tá bom? E depois de um tempo ele vê que ele não vai conseguir, né, vencer essa obstrução ou essa semi-oclusão, e a gente vai ter um silêncio abdominal, ou seja, parou, ele desistiu, tá? Isso é a história normal da obstrução intestinal, tá bom? Mas a gente pode ter outras causas do peristaltismo aumentado, dos ruídos hidroaéreos, ou seja, síndrome diarreica. A gente tem um aumento da peristalse. E diminuindo, a gente tem o ído paralítico, que é uma intercorrência relativamente frequente nas cirurgias abdominais, tá? E quando a gente tem paciente com distúrbio hidroeletrolítico, ou seja, o ilho para de funcionar e causa esse silêncio abdominal, é o ilho paralítico, a gente tem que tentar reanimar esse ilho, tá bom? A gente vai auscultar, além dos ruídos hidroaéreos, a gente pode ter os sopros, quando a gente tem uma estenose, né? Artérias renais, aorta, artéria ilíaca e artéria femoral, tá? A gente vai ter sopros sistodiastólicos e ângulos colos vertebrais, estenose de artéria renal como causa de hipertensão, tá? Então, paciente hipertenso, a gente vai, quando examinar o abdômen, auscultar, ver se tem a estenose, tem sopro, mostrando que sai do fluxo laminar para o fluxo turbilionar, causando sopro, ou seja, tem uma estenose aí em alguma dessas artérias. Percussão. A percussão é dígito digital, tá? Os sons são diferentes em todas as regiões, e a gente faz o diagnóstico de ascite e grandes cistos e tumores através da percussão, tá bom? Examinador direita, a mão ou a esquerda do paciente do decúbito dorsal, mão posicionada como para percussão do tórax, obtém 4 tipos: timpânico, hipertimpânico, submaciço e maciço, tá? Ouvido do examinador menos de 1 metro, até 3 repetições sequenciais, e aqui a gente tem como a gente vai fazer essa percussão, tá?
começa aqui no flanco direito, vai subindo aqui para o hipocôndrio direito, mesogástrico, hipocôndrio esquerdo, vai descendo e a gente consegue. Tá? Timpanismo é quando a gente tem gás, tá? É normal em quase todo o abdômen. Hipertimpanismo, quando o tímpano é mais sonoro, quando a gente tem mais gás do que o normal, às vezes na obstrução, pneu peritônio, vulvo, megacólon chagásico. Submaciez, quando a gente tem menos gás, ou no hipocôndrio direito, ali no quinto, sexto espaço intercostal direito, a gente vai ter um som submaciço, que é onde a gente começa o fígado, e maciez é a percussão sobre a área sólida. Exemplo, quando a gente, no fígado, tá? Quando a gente vai fazer a hepatimetria, tá? É maciez. Vamos espaço do Traube, tá? A gente tem que ver o que é o espaço do Traube. É o espaço semilunar, no 6º ao 11º espaço intercostais, tá? Normalmente, o timpanismo é nítido, porque é a bolha gástrica que fica aqui, tá? E quando ele está ocupado, espaço de Traube ocupado livre tem pequeno significado clínico, ou seja, quando ele está ocupado é quando a gente tem a maciez, quando tem Traube livre, quando a gente está, ele é timpânico, por causa da bolha gástrica. Traube ocupado, maciez na esplenomegalíase, grande pato esplenomegalíase, tá bom? Sinal de Joubert, ó, começou os epônimos, vocês têm que saber direitinho, tá? Abdômen agudo, tá? Que é uma síndrome que vocês vão ver amanhã com a professora Daniele. Timpanismo na região de hipocôndrio direito, tá? Timpanismo na região da lieme clavicular direita, onde normalmente se encontra a maciez hepática. É o que, ó? Sinal de Joubert tá timpânico ali no hipocôndrio direito, a gente vai ter o quê? Pneumo peritônio, que é uma outra síndrome que vocês vão ver. O que é pneumo peritônio? É ar dentro da cavidade abdominal, por perfuração de víscera oca, tá bom? Percussão para o diagnóstico de ascite. A ascite é líquido livre na cavidade abdominal, grandes volumes, pode chegar até 20 litros, tá? O diagnóstico é a inspeção pelo toque retal, quando a gente tem abaulamento de fundo de saco de Douglas, volume menor que 300 ml, e a principal causa é a cirrose hepática. Quando a gente tem maciez móvel, a gente tem de 0,3 a 1 litro, a gente vai fazer essa manobra no Adriano Jorge. Semicírculos de Skoda de 1 a 3 litros, porque a gente tem, pela gravidade, vai acumular aqui. E de onda líquido, quando a gente tem piparote acima de 3 litros, tá bom? Pesquisa de maciez móvel, a gente tem, aqui está timpânico e aqui está maciço. Quando a gente vira o paciente, aqui fica timpânico e aqui maciço. Se virar o outro lado, vai ser a mesma coisa, tá? Semicírculos de Skoda, tem bastante líquido, paciente deitado, a gente consegue fazer um semicírculo, tá? Timpanismo, e aqui vai ter maciez. E o sinal de piparote, a gente pede para segurar, colocar a mão aqui, você faz um giro peteleco aqui e vai sentir a onda batendo nessa sua outra mão, tá? Palpação. A gente tem dois tipos de palpação superficial e a palpação profunda, tá? A gente vai ver na palpação superficial a espessura, a continuidade, tonicidade, deformações para alterações mais profundas, tá? Inicialmente deve ser feita com as duas mãos, tocando suavemente, tá? A força da flexão dos dedos deve ser bem graduada, 2 a 3 movimentos em crescentes, tá? A gente vai detectar hipertonias localizadas ou generalizadas, ganhar a confiança do paciente e vamos começar a gente ter o que realmente a gente precisa achar na nossa palpação. A hipertonia da parede abdominal é a resistência à palpação, tá? Decorre uma contração forte da musculatura, a gente tem a voluntária e a involuntária.
Voluntária, quando é falta de relaxamento, posicionamento inadequado, frio, cócegas, tensão emocional, tá? E é generalizada. E a involuntária, quando a gente tem irritação peritoneal, tá? É localizada, acompanhada de dor e pode se generalizar, evoluindo para abdômen e tábua, tá bom? A palpação profunda, a gente vai deslizando o abdômen, onde é que a gente vai ver as vísceras, megalias e as massas, tá? Seco, colo transverso e sigmoide podem ser palpáveis, tá? Nenhum segmento é individualizado por este método. A gente vai começar o exame da direita o exame à direita do paciente, palpação do descendente, sigmoide à esquerda. De acordo com o órgão que a gente vai palpar, vai ser um ou bimanual. Usar a cadência, inspiração e expiração. Se houver dor, vamos ter delicadeza e abandonar se for grande dor. Tá aqui. Mãos palpas devem ser colocadas de modo tal que seu maior eixo seja perpendicular ao eixo longitudinal da porção do intestino, tá? E a bimanual como eu palpo, como eu aprendi, tá vendo? A gente vai verificar na palpação massas, tumores, cistos, gânglios, tá? Os órgãos normais ou fora do sítio anatômico, como o rim direito pitótico, normalmente a gente só consegue palpar o polo inferior. A gente vai determinar localização, sensibilidade, consistência, dimensão, forma, superfície, mobilidade e se tem pulso. A localização, o número de órgãos, tá? A gente tem que conhecer a projeção de cada órgão na nossa topografia do abdômen, sensibilidade dolorosa, se a dor é provocada pela palpação ou não, dimensão, informar sobre o tamanho da estrutura patológica, forma, tá? Superfície, lisa, cisto, pseudocisto, pode ser nodular, a gente vai ver, a consistência, a mobilidade e a pulsação, como a gente já viu lá na palpação da cabeça e pescoço, tá? Uma manobra que a gente faz durante a palpação é descompressão brusca, gravem isso, é presença de peritonite aguda, tem uma irritação do peritônio, que é aquela membrana que recobre todos os órgãos, tá? Quando a gente tem a descompressão brusca infocilíaca direita, no ponto de McBurney, a gente chama isso de sinal de Bloomberg, tá? Dor, a descompressão brusca, tá? Sinal de peritonite, quando é infocilíaca direita, em cima do ponto de McBurney, é sinal de Bloomberg, tá? Gravem isso e não confundam. Aí, sinal de Bloomberg, a gente faz da quista anterosuperior até o umbigo e é no primeiro terço, tá bom? A gente pode ter vários tipos de irritação peritoneal, por bactéria, por sangue, por peritonite química, tá? Órgãos que são palpáveis em condições patológicas, bexiga, apêndice, vesícula, flexuras do colo, delgado e baço. Gravem. Fígado, pode ser palpável ou impalpável, é importante a gente fazer a hepatimetria, começa no exame do tórax, com a submaciez lá no quinto sexto intercostal direito. A gente tem que ver também consistência, espessura da borda, sensibilidade, o estado da superfície e se a gente tem pulsação, tá? Mais ou menos 10 a 12 centímetros aqui. Só 50% são palpáveis abaixo do rebordo costal. Repercussão, dígito digital intensamente dolorosa aqui, quando a gente fizer, é o sinal de Torrisomes, que quer dizer abscesso hepático, então, grave. Timpanismo nessa região, Jobert, sinal de pneu peritônio. Dor nessa região, sinal de Torrisomes, abscesso hepático. Isso tem que ser medular, tá bom?
A gente tem a palpação do fígado, duas técnicas, tem a técnica de Lemos Torres, que é bimanual, coloca a mão embaixo e a gente pede para o paciente inspirar e a gente joga essa mão para cima, para a gente tentar palpar o fígado embaixo do rebordo costal, tá? Durante a inspiração. Aqui. Pode ser percebida quando a palpação é iniciada em uma região alta do abdômen, como a figura a seguir, tá? E a de Mathieu, que é a engarra, tá? Pede para inspirar e a gente tenta pegar a borda inferior do fígado aqui. A gente tem que entender essas características, tá? O estado da borda inferior, a superfície, se a gente tem nódulos, se não tem, a consistência, se é firme, elástica, mole, duro ou PET, sensibilidade, se é dor ou não, sinal de torrisomes, e se está pulsando ou não. Pode arrumar. Tá? O que foi? Tá. Mecanismos que a gente aumenta o fígado, a congestão, né? A gente tem até o sinal hepatojugular, a gente comprime o fígado e a gente aumenta, a gente faz uma turgência jugular, né, congestão de ventricular direita, processos infecciosos, doenças parasitárias, constituições, doenças metabólicas, neoplasias e outros, tá? Colestase, hepatite autoimune. Baço. Efetuar, a gente vai palpar o baço e sempre descrever, isso aqui é falando para ficar medular, a gente vai ter o espaço de Traube e a gente vai ter a palpação na posição de Schuster e na expiração. Posição de Schuster, decúbito lateral direito, perna esquerda levantada, braço esquerdo levantado, apoiado, e o braço direito aqui apoiado, tá? E a gente vai tentar palpar esse baço, tá bom? E a gente pode fazer a bimanual, tentando jogar o baço para cima, ou a de Schuster, o paciente de decúbito lateral direito, e a gente tentando pegar esse baço, tá bom? Tá aqui as costas, né? Aliás, aqui é a frente, né? Umbigo, ele tá jogando o baço para cá e tentando pegar com a mão. A gente tem os mecanismos de aumento do baço, que a gente vai falar mais nas síndromes, a professora Daniele, tá? Vesícula biliar não é palpável, tá? Quando é palpável, a gente vai ter algum problema nela, tá? A gente tem um palpável quanto a grande volume, a gente tem sinal de Murphy, que é a gente contrair essa vesícula, a gente apertar essa vesícula, o paciente vai parar a inspiração quando a gente faz uma compressão nesse ponto cístico, que é aqui, tá? É sinal de policistite, de inflamação da vesícula, que muitas vezes é por causa de cálculo, tá bom? Gravem o sinal de Murphy. Sinal de Courvoisier-Terrier, que refere a presença de vesícula biliar palpável indolor, secundária à dilatação e associada à síndrome ictérica, é indicativo de câncer de cabeça de pâncreas, tá? Pancreático. Grave sinal de Courvoisier-Terrier, vesícula palpável, indolor e síndrome ictérica, câncer pancreático. Lei de Courvoisier, a dilatação da vesícula biliar é rara na obstrução do colédoco, dos colédocos por cálculo e frequente por obstruções de outras naturezas, tá bom? E a gente vai tentar palpar, às vezes a gente não consegue, tá? A gente tem um sinal Giordano positivo, que é a pura percussão da região lobar, dando uma dor maior do que a própria percussão. Tá aqui, anterior,
tá? Pâncreas, a gente não consegue palpar, pâncreas é reto peritoneal, o que a gente tem é esses dois sinais, que também não tem muito, sinal de Gray Turner, que é equimose nos flancos, e sinal de Cullen, que é a equimose em volta da cicatriz umbilical, tá? A aorta abdominal, a gente tem que ver se tem presença de sopros, e quando a gente tem, ela é palpável em pessoas magras, e quando a gente palpa ela, a gente pode ter uma suspeita de aneurisma. E acabou, pessoal. Eu acho que eu falei rápido.